A maioria das pessoas pensa que o fracasso acontece porque não foram inteligentes o suficiente, não tiveram a oportunidade certa ou a vida simplesmente não foi justa com elas. Mas a verdade é que a razão pela qual 90% das pessoas falham não tem nada a ver com talento, inteligência ou mesmo sorte. Tudo se resume a algo muito mais simples e desconfortável. A maioria das pessoas não é consistente. Elas começam fortes. Elas fazem um plano. Elas se sentem motivadas por alguns dias, talvez até algumas semanas. Mas no segundo em que a motivação desaparece, o esforço também desaparece. E é aqui que os vencedores se separam de todos os outros. Os 10% melhores não confiam em como se sentem no momento. Eles constroem sistemas. Eles criam disciplina e agem. Não importa o que aconteça. Pense assim. Todo mundo diz que quer ficar mais saudável, certo? 90% se inscrevem na academia, compram os equipamentos, talvez até vão algumas vezes. Mas então a vida fica corrida. Eles se sentem doloridos. Eles não veem resultados imediatos. E de repente, esse objetivo é abandonado. Os outros 10% vão mesmo quando estão cansados. Eles aparecem mesmo quando o tempo está ruim. Eles persistem muito depois que a empolgação passa. Consistência é chata, é repetitiva e parece ingrata no momento. E é por isso que tão poucas pessoas realmente se comprometem com ela. Mas é exatamente essa consistência que constrói a base do sucesso. E sejamos claros, isso não é sobre talento. Não é sobre ser naturalmente talentoso. Na verdade, muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo não começaram com nenhuma vantagem óbvia. O que elas tinham era a capacidade de fazer tarefas pequenas, sem glamour e chatas todos os dias, sem desistir. É isso. A consistência vence o talento quando o talento não aparece. Então, se você quer saber por que 90% das pessoas falham, é porque desistem de si mesmas quando as coisas ficam chatas ou difíceis. Os vencedores sabem que o sucesso não é sobre intensidade, é sobre persistência. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A motivação é temporária. É uma sensação incrível quando você a tem, mas ela não vai durar. É por isso que 90% das pessoas falham. Elas esperam se sentir motivadas antes de agir. Os 10% agem primeiro. Elas sabem que a motivação é o resultado da ação, não o gatilho para ela. Você não se sente motivado para ir à academia até realmente começar a se mexer. Você não sente vontade de trabalhar até abrir o laptop e começar a digitar. Esperar pela motivação é uma das maiores armadilhas em que você pode cair, porque isso lhe dá permissão para procrastinar. Os vencedores não esperam, eles começam e confiam que a motivação os alcançará. Consistência é, na verdade, tomar uma decisão todos os dias sobre quem você quer se tornar. A maioria das pessoas toma essa decisão com base no seu humor. Elas deixam seus sentimentos ditarem seu futuro. Se sentem cansadas, pulam o trabalho. Se sentem inseguras, se escondem das oportunidades. Se sentem desmotivadas, esperam por um momento melhor. Mas aqui está a dura verdade. Seus sentimentos não são indicadores confiáveis do que você deveria estar fazendo. Os 10% melhores sabem disso. Eles se treinaram para agir apesar de seus sentimentos. Eles não sentem vontade de tomar a decisão, mas a tomam mesmo assim. Eles não sentem vontade de escrever, mas escrevem mesmo assim. Eles não sentem vontade de seguir em frente, mas insistem mesmo assim. Isso é consistência. Quando você constrói esse músculo, quando se treina para aparecer repetidamente, independentemente de como se sinta, você se torna imparável. Porque aqui está a questão. A vida sempre lançará obstáculos para você. Você ficará cansado. Você ficará desanimado. Você falhará 100 vezes. Mas se você for consistente, esses fracassos deixam de ser finais e começam a se tornar lições. Cada vez que você aparece, mesmo que da menor forma, você está provando a si mesmo que é alguém em quem se pode confiar. E quando você pode contar consigo mesmo, você para de cair naqueles 90% que desistem no momento em que as coisas ficam difíceis. Então, se você está falando sério sobre estar nesses 10%, pare de complicar o sucesso. Não espere pelo momento perfeito. Não espere pela motivação. Não espere até se sentir pronto. Concentre-se em uma coisa: aparecer todos os dias. Não importa o que aconteça, porque consistência não é glamourosa, mas é tudo. E a verdade é que 90% das pessoas não fazem isso. Elas dão desculpas. Elas deixam seus sentimentos liderarem. Elas desistem quando fica difícil. É por isso que elas falham. Mas se você estiver disposto a fazer o oposto, se estiver disposto a ser consistente muito depois que a emoção passar, você se colocará entre os 10% que vencem. E uma vez que você tenha construído essa consistência, o impulso que você cria o levará mais longe do que você jamais imaginou ser possível.
O maior motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca cruza a linha de chegada é porque, no momento em que o desconforto aparece, elas correm para o outro lado. Os seres humanos são programados para buscar conforto. Está embutido em nós. Queremos a cama quentinha em vez da corrida matinal fria. Queremos a conversa fácil em vez da dura verdade. Queremos nos sentir seguros, certos e no controle. Mas o crescimento não vive no conforto. O progresso não vive na segurança. Tudo o que você quer na vida, seja construir um negócio, ficar mais saudável, melhorar seus relacionamentos ou criar liberdade financeira, está do outro lado do desconforto. E é aí que os 90% desistem. Eles dizem que querem sucesso, mas quando chega a hora de fazer o trabalho assustador, incerto e doloroso, eles recuam. Os 10%, aqueles que realmente vencem, não são destemidos. Esse é o erro que as pessoas cometem. Elas acham que os vencedores são destemidos, que nascem com algum gene especial de bravura. Isso não é verdade. A diferença é que eles sentem o mesmo medo, o mesmo desconforto e se movem de qualquer maneira. Eles se treinaram para reinterpretar o medo não como um sinal de parada, mas como um sinal verde. O medo significa que eles estão no caminho certo. O desconforto significa que eles estão se esforçando. E em vez de recuar, eles se inclinam. Pense nisso. Cada marco importante em sua vida exigiu que você fizesse algo desconfortável. A primeira vez que você falou na aula, a primeira vez que foi a uma entrevista de emprego, a primeira vez que teve que se desculpar ou dizer a alguém como realmente se sentia, foi assustador. Seu coração batia forte, suas mãos tremiam, seu cérebro gritava para você correr. Mas você conseguiu. E depois, você se sentiu mais forte. Essa é a fórmula para o crescimento. Toda vez que você escolhe o desconforto em vez da segurança, você expande o que é capaz. Mas aqui está o problema. 90% das pessoas não escolhem isso com frequência suficiente. Elas se acomodam em permanecer pequenas e então se perguntam por que a vida nunca muda. O fracasso é outra parte disso. As pessoas têm medo do fracasso. Elas acham que falhar significa que não são boas o suficiente, que devem desistir, que é um sinal de que não foram feitas para isso, que essa crença é o que mantém 90% presas. A verdade é que o fracasso não é o oposto do sucesso. É o caminho para o sucesso. Cada pessoa que alcançou algo significativo falhou mais vezes do que teve sucesso. A diferença é que elas não deixaram o fracasso defini-las. Elas deixaram que ele as ensinasse. Eles usaram isso como feedback. Perguntaram: o que deu errado? O que posso ajustar? O que posso tentar de forma diferente? E então continuaram em frente. Quando você tem medo do fracasso, você para de tentar. Você joga pelo seguro, você mira mais baixo, você se acomoda. Mas quando você reformula o fracasso como parte do processo, de repente ele perde o poder. Imagine se um bebê desistisse na primeira vez que caísse tentando andar. Parece absurdo, certo? Mas é exatamente isso que os adultos fazem. Eles tentam algo uma vez, não dá certo, e eles desistem. Os 10% melhores caem, tropeçam, parecem tolos, mas se levantam repetidamente. É por isso que eles vencem. E vamos falar sobre rejeição, porque essa é outra forma de desconforto que as pessoas não suportam. 90% evitarão se expor porque conseguem lidar com a ideia de serem julgados, criticados ou rejeitados. Mas a rejeição é a prova de que você está tentando. Se ninguém está dizendo não para você, significa que você não está pedindo o suficiente, não está se esforçando o suficiente, não está se colocando em arenas suficientes onde o crescimento possa acontecer. Cada não te aproxima de um sim, mas a maioria das pessoas nunca fica tempo suficiente para perceber. Os 10% melhores sabem que a rejeição não é pessoal, faz parte do jogo. Então, aqui está o verdadeiro desafio. Você está disposto a aceitar o desconforto? Você está disposto a falhar publicamente, a parecer constrangido, a não ouvir mais vezes do que consegue contar? Porque é isso que é preciso.
Os 90% continuarão a jogar pelo seguro, a viver nos mesmos padrões e a convencer-se de que está tudo bem. Mas, no fundo, sentirão aquele arrependimento persistente de saber que poderiam ter feito mais. Os 10% escolhem de forma diferente. Eles aceitam que o medo é um companheiro, não um inimigo. Eles aceitam que o fracasso é um professor, não um veredito. Eles aceitam que o desconforto é um sinal de crescimento, não de perigo. Quando você muda sua relação com o desconforto e o fracasso, você desbloqueia um nível de resiliência que a maioria das pessoas nunca experimentará. Você para de fugir das coisas difíceis e começa a persegui-las porque sabe que cada coisa difícil está moldando você em alguém mais forte. E essa é a diferença. 90% das pessoas deixam o medo e o fracasso controlá-las. 10% usam o medo e o fracasso como combustível. É por isso que apenas 10% vencem. Um dos motivos mais ignorados pelos quais a maioria das pessoas fracassa é porque elas não sabem exatamente o que estão buscando. Elas dizem que querem sucesso, mas se você pedir para defini-lo, elas tropeçam. Elas dizem coisas como, eu só quero ser feliz. Ou, eu quero ter sucesso, mas esses são desejos vagos, não visões. Sem uma visão clara, você se deixa levar. Você acorda todos os dias reagindo a tudo o que a vida joga em você, em vez de se mover intencionalmente na direção que escolheu. E se deixar levar é exatamente como você acaba nos 90%. Os 10% do topo vivem de forma diferente. Eles têm clareza. Eles sabem exatamente o que estão buscando e por quê. Eles não querem apenas o sucesso, eles o definem. Para eles, o sucesso pode ser construir um negócio que lhes dê liberdade, ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família, deixar o corpo em ótima forma ou escrever um livro que impacte a vida das pessoas. Os detalhes importam porque quanto mais clara a visão, mais forte é a atração. Uma visão clara se torna uma bússola. Ela diz para onde ir, no que focar e o que ignorar. A maioria das pessoas subestima o quão poderosa a clareza realmente é. Imagine duas pessoas tentando acertar um alvo. Uma tem um alvo claramente pintado na parede. A outra está atirando no escuro, esperando acertar algo. Quem você acha que vai ter sucesso mais rápido? É exatamente assim que a vida é. Os 90% estão atirando no escuro. Eles dizem sim para coisas com as quais realmente não se importam. Eles perseguem objetivos que outras pessoas lhes deram, como conseguir um emprego que não gostam porque seus pais esperavam, ou comprar coisas que não precisam porque a sociedade lhes disse que significava sucesso. E então eles se perguntam por que se sentem insatisfeitos. Os vencedores sabem o seu porquê. Eles sabem o que é mais importante para eles, e essa clareza lhes dá foco e energia. Isso também lhes dá resiliência porque, sejamos honestos, qualquer objetivo que valha a pena perseguir vai se tornar difícil. Haverá contratempos, fracassos e dias em que você questionará tudo. Se sua visão não for clara, você desistirá no segundo em que ela se tornar desconfortável. Mas se você tiver uma visão profundamente ligada aos seus valores e propósito, você continuará. Você se lembrará por que começou. É por isso que o propósito é tão crucial. O propósito é o que separa pessoas ocupadas de pessoas produtivas. Os 90% preenchem seus dias com atividade, rolando a tela, reagindo, marcando caixas, mas sem mover a agulha. Os 10% alinham suas ações com sua visão. Eles perguntam: isso me aproxima da vida que eu quero ou não? E se não, eles dizem não. É por isso que eles vencem. Eles não estão desperdiçando energia com distrações. Agora, aqui está o que é a verdade desconfortável. A maioria das pessoas não tem uma visão porque tem medo de escolher uma. Elas temem tomar a decisão errada. Então, elas evitam tomar qualquer decisão. Eles dizem a si mesmos que descobrirão mais tarde ou que estão apenas seguindo o fluxo. Mas a deriva ainda é uma decisão. E é uma decisão que não leva a lugar nenhum. Clareza requer coragem. Você tem que estar disposto a dizer: é isso que eu quero e vou atrás disso. Mesmo que isso te assuste, mesmo que as pessoas te julguem,
Mesmo que você possa fracassar, pense nas pessoas que você admira, os inovadores, os líderes, os criadores. Eles não estavam à deriva. Eles tinham uma visão cristalina que a maioria das pessoas ainda não conseguia enxergar. Steve Jobs imaginou uma tecnologia que caberia no seu bolso. Elon Musk imaginou carros movidos à eletricidade quando as pessoas achavam que era impossível. Oprah imaginou a construção de uma plataforma que empoderasse milhões de pessoas. Eles não estavam apenas buscando o sucesso por si só. Eles tinham uma visão. E essa visão impulsionou tudo o que fizeram. E aqui está a melhor parte. Sua visão não precisa mudar o mundo para ser importante. Ela só precisa ser importante para você. Talvez sua visão seja criar estabilidade financeira para sua família. Talvez seja correr uma maratona, escrever um romance ou abrir um pequeno negócio do qual você se orgulhe. Seja o que for, assuma. Clareza não significa impressionar os outros. É alinhar sua vida com o que mais importa para você. Se você não tem uma visão agora, tudo bem. Mas não fique preso à disciplina em vez da motivação. Sente-se, fique em silêncio e pergunte a si mesmo: como eu quero que minha vida seja daqui a 5 anos? Que tipo de pessoa eu quero ser? O que me deixaria orgulhoso de mim mesmo? Suas respostas a essas perguntas são o começo da sua visão. Escreva-as, refine-as. Seja específico. Quanto mais claro você ficar, mais fácil será agir com propósito. Essa é a linha divisória entre os 90% e os 10%. Os 90% acordam e seguem o plano de outra pessoa. Os 10% acordam e seguem os seus próprios. Se você quer vencer, precisa parar de vagar pela vida e começar a guiá-la. Sem visão, você fracassa por omissão. Com visão, você cria um futuro que o impulsiona para a frente. É por isso que a clareza não é opcional. É a base do sucesso. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que a maioria das pessoas fracassa não porque pode ter sucesso, mas porque se recusa a assumir a responsabilidade por suas próprias vidas. É mais fácil apontar o dedo para as circunstâncias, outras pessoas ou o azar do que se olhar no espelho e admitir que suas escolhas criaram sua realidade. É por isso que 90% das pessoas permanecem estagnadas. Elas se apegam a desculpas. Dizem coisas como: não tenho tempo suficiente, não me deram as oportunidades certas ou é muito difícil. Desculpas parecem reconfortantes no curto prazo porque aliviam a pressão sobre você, mas, no longo prazo, roubam seu poder. Os vencedores, os 10% que realmente alcançam o sucesso, vivem por um padrão diferente. Eles praticam a responsabilidade radical. Eles entendem que, embora não possam controlar tudo o que acontece, sempre podem controlar como respondem. Eles não desperdiçam energia culpando o trânsito por atrasos. Eles planejam com antecedência. Não se concentram em uma oportunidade perdida. Concentram-se em criar a próxima. Não reclamam de não ter tempo suficiente. Priorizam e eliminam distrações. Assumir a responsabilidade não significa que tudo é culpa sua. Significa que você se recusa a viver como vítima. Significa que você reivindica a responsabilidade pelo seu futuro em vez de esperar que alguém o conserte. Pense em quantas vezes você ouve as pessoas falando sobre seus sonhos. Elas dizem: quero abrir um negócio, ou quero perder peso, ou quero escrever um livro. Mas quando você pergunta por que ainda não fizeram isso, as desculpas começam a aparecer. Elas dizem que estão muito ocupadas, não têm dinheiro, não sabem por onde começar. E claro, esses obstáculos podem ser reais, mas aqui está a diferença. Os 90% param no obstáculo. Os 10% dizem: ok, isso é difícil. Então, como faço para contornar isso? Vencedores não usam obstáculos como motivos para desistir. Eles os usam como motivos para serem criativos. Desculpas parecem seguras, porque protegem seu ego. Se você nunca tentar, nunca correrá o risco de falhar. Se você culpar as circunstâncias, nunca precisará admitir que não se esforçou. Mas aqui está o problema. Desculpas também garantem que você nunca terá sucesso.
elas o mantêm no mesmo ciclo, desejando mudanças, mas nunca agindo. A responsabilidade, por outro lado, é desconfortável no início, porque força você a assumir sua responsabilidade em relação a onde você está. Mas também é libertadora porque, uma vez que você assume a responsabilidade, percebe que também tem o poder de mudá-la. Responsabilidade significa fazer perguntas melhores. Em vez de dizer, por que isso sempre acontece comigo? Você pergunta, o que posso fazer de diferente na próxima vez? Em vez de dizer, não tenho tempo suficiente, você pergunta, o que posso cortar para ter tempo? Em vez de dizer, não posso, você pergunta, como posso? Essa simples mudança o transforma de impotente em poderoso. Os 90% nunca fazem essa mudança, e é por isso que continuam fracassando. Você pode ver isso acontecer em todas as áreas da vida. No trabalho, as pessoas culpam o chefe ou os colegas, em vez de pensar em como podem melhorar o próprio desempenho. Nos relacionamentos, culpam o parceiro sem se perguntar como estão se saindo. Na saúde, culpam a genética ou a agenda, em vez de analisar os hábitos. Os 10% não perdem tempo apontando o dedo. Concentram-se no que podem controlar, e é por isso que seguem em frente. Assumir a responsabilidade não significa que você não enfrentará situações injustas. Você enfrentará. A vida é injusta o tempo todo. Mas ficar sentado reclamando não vai mudar nada. Os vencedores reconhecem o contratempo e perguntam: ok, e agora? O que está sob meu controle agora? É isso que os mantém no jogo enquanto todos os outros desistem. Se você quer parar de fracassar, precisa parar de inventar desculpas. Precisa parar de esperar pelo momento perfeito, pelas condições perfeitas ou por alguém que lhe dê permissão. Nada disso vai acontecer. A única coisa com a qual você pode contar é você mesmo. E essa é a boa notícia, porque uma vez que você decide assumir a responsabilidade, nada pode te parar. Cada desculpa que você já deu é apenas um muro que você construiu ao seu redor. A responsabilidade é o martelo que a derruba. A verdade é que desculpas sempre estarão disponíveis. Você sempre terá um motivo para esperar, para desistir, para evitar fazer a coisa difícil. Mas se você quer estar nos 10%, você tem que escolher a responsabilidade em vez de desculpas todas as vezes. Porque a responsabilidade leva à ação, e a ação leva ao progresso. Desculpas não levam a lugar nenhum. É por isso que 90% das pessoas falham. Elas abrem mão do seu poder com cada desculpa que dão. Os 10% recuperam, e é por isso que vencem. Uma das maiores razões pelas quais a maioria das pessoas nunca alcança seus objetivos é porque elas são viciadas em resultados rápidos. Elas querem tudo rápido. Dinheiro rápido, sucesso rápido, reconhecimento rápido. E quando isso não acontece no prazo delas, elas desistem. Esse é o pensamento de curto prazo e é a armadilha em que 90% das pessoas caem. Eles subestimam quanto tempo o sucesso real leva. Eles subestimam quanta disciplina é necessária para continuar quando os resultados são invisíveis. É por isso que eles falham. Os 10% melhores jogam um jogo diferente. Eles entendem que o sucesso é construído ao longo de anos, não de dias. Eles sabem que o trabalho que eles colocaram hoje pode não compensar amanhã ou mesmo no mês que vem, mas ele se acumulará com o tempo. Eles pensam a longo prazo. Eles plantam sementes e continuam regando-as, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É por isso que quando os 90% já desistiram, os 10% estão finalmente começando a ver os frutos de sua persistência. Pense em como isso aparece na vida real. A maioria das pessoas começa um novo hábito com entusiasmo. Eles começam a se exercitar e na primeira ou segunda semana se sentem bem. Mas quando não veem abdominais tanquinhos depois de um mês, eles desistem ou começam a economizar dinheiro. E quando percebem que leva mais do que algumas semanas para ver um crescimento real, eles voltam à mensagem final: escolha ganhar gastos. Ou eles começam um negócio paralelo.
E no momento em que não explode instantaneamente, eles param de tentar. O pensamento de curto prazo mata o progresso porque o torna cego ao poder da consistência ao longo do tempo. Os vencedores entendem algo que a maioria das pessoas não entende. Disciplina é mais poderosa do que motivação. Disciplina significa que você continua mesmo quando não sente vontade, mesmo quando os resultados são invisíveis, mesmo quando o progresso é dolorosamente lento. É a capacidade de adiar a gratificação, de resistir à atração do prazer de curto prazo em prol do ganho de longo prazo. 90% das pessoas sempre escolherão o que lhe faz bem agora. Dormir até tarde em vez de acordar cedo, rolar a tela em vez de trabalhar, comprar em vez de economizar. Os 10% escolhem diferente. Eles escolhem o que os aproxima de sua visão, não o que lhes dá conforto instantâneo. Disciplina de longo prazo não é glamourosa. Não recebe aplausos. Ninguém vê você dizendo não às distrações. Ninguém te celebra pelas horas que você passa praticando em silêncio ou pelos dias em que você aparece quando ninguém está olhando. Mas é aí que os vencedores são feitos. A rotina diária, o esforço repetitivo, as pequenas escolhas que se somam. É isso que separa aqueles que vencem daqueles que fracassam. Há uma razão pela qual as pessoas chamam o sucesso de maratona, não de sprint. Um velocista se esgota rapidamente se tenta correr a maratona como se fosse uma corrida curta. É isso que a maioria das pessoas faz com seus objetivos. Elas disparam para fora do portão e então desabam quando a linha de chegada está mais longe do que imaginavam. Os 10% controlam seu próprio ritmo. Eles entendem que os contratempos fazem parte da jornada, que o descanso faz parte do processo e que a paciência é uma arma. Eles sabem que, se simplesmente continuarem, eventualmente o efeito composto de suas ações será recompensado.